galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, eu queria propor um debate interessante aqui no vídeo de hoje. Uma das primeiras observações que eu tive sobre o aprendizado do idioma é que existem duas maneiras básicas de você tentar melhorar suas habilidades de compreensão, né? Que seriam basicamente o seguinte. A possibilidade número 1 é de você ser teimoso, assim como eu, e tentar entender as frases que você está ouvindo de forma completa, palavra por palavra. E o grande problema desse caminho, além da dificuldade, é que isso pode gerar muita frustração. Cada vez que você não consegue compreender uma palavra numa conversa que você está tendo com um nativo, você pode acabar focando tanto naquele erro que acaba se perdendo, mesmo que o restante das palavras que você ainda tinha para compreender sejam mais fáceis, sejam palavras que você conhece. Então, um dos grandes pontos negativos, né, dessa abordagem de aprendizagem, né, de evolução, é que se você ficar continuamente tentando compreender o todo, você pode gerar muita frustração, se desestimular a melhorar, a aprender, e você pode acabar perdendo o fio da meada em muitas conversas, né? Isso pode também inibir você a manter a comunicação com determinadas pessoas. Aquela pessoa não está entendendo muito bem, eu não vou trocar ideia, que é um dos grandes erros, né? Você tem que, nesse momento, ampliar o seu leque de possibilidades para aprender o máximo possível. Você não pode ficar restringido porque você tem medo de interagir com uma pessoa ou outra porque ela fala muito rápido, porque você não está compreendendo, etc. Por outro lado, um ponto positivo dessa tática, vamos dizer assim, é que se você ficar sempre focando em aprender as estruturas como um todo, quando você finalmente começar a se desenvolver, né, a aprender, a compreender boa parte do que está sendo comunicado, né, para você ali no dia a dia, no cotidiano, mais rapidamente você vai conseguir falar inglês, porque você vai aprendendo como as estruturas são construídas e você vai conseguir mais rapidamente construí-las quando você também estiver falando. Então tem esse ponto positivo, né? O trabalho é muito grande, é muito árduo, mas se você começar a entender como os americanos falam, mais rapidamente você vai conseguir reproduzir aquele tipo de estrutura para que você se comunique melhor. Uma outra alternativa, que é o que eu recomendo para quem está começando, né, logo no início, que é não ficar preso a essa obrigação de entender palavra por palavra, e sim focar nos pontos centrais da mensagem. Procurar por palavras-chave, procurar pela ideia central do que está sendo transmitido, e mesmo que você não tenha entendido as palavras ao redor, entendendo o ponto central da mensagem, você vai ter facilidade de construir algum tipo de resposta e manter a comunicação viva, né? Contínua, para que você não perca ali o fio da meada e deixe de continuar a conversação por não ter entendido algumas palavras. Claro que isso não vai funcionar sempre, porque é necessário que você compreenda pelo menos as palavras-chave, né? Se você compreender a parte menos relevante, mas a ideia central do que está sendo perguntado você não compreender, obviamente você vai ter que, com toda a educação, pedir para a pessoa repetir mais devagar, repetir usando outras palavras para passar aquela mesma mensagem. Mas de uma maneira geral, se você não ficar preso a palavra por palavra, você não vai perder muito tempo. Eu entendo, né, que tudo isso é uma questão de milissegundos ali, né? Mas você vai tomando essas decisões de, se você perder uma palavra daquela frase, não importa. Continua escutando, continua focando na conversa. Você se deixa permitir essa falha, esquece a palavra que você não entendeu e tenta focar no restante da frase até que você consiga fazer algum sentido daquela frase, né? E aí eu vou dar um exemplo que eu considero interessante. Quando eu estava querendo comprar os livros que eu precisava adquirir para poder começar o curso de inglês, eu tive um pouco de dificuldade, né? Por quê? Porque quando você vai fazer uma interação, quando você está muito inseguro, você faz um roteiro na sua cabeça, um script do que você espera que a pessoa pergunte e já vai se preparando em termos de resposta, né? Vai ter uma pergunta sobre pagamento, cash ou card, aí vai perguntar se quer cartão de crédito ou débito. São palavras mais simples de você compreender, algumas, né, próximas do português, como crédito e débito. E cash, né, que é uma coisa que você aprende logo no início, que é a pergunta se você vai pagar em dinheiro, né? Ou a opção é de pagar com cartão. E aí você vai preparado para responder esse tipo de coisa e do nada você pode ser surpreendido com uma pergunta completamente inesperada, né? Que foi como aconteceu comigo, que é uma pergunta relacionada à participação de um programa de fidelidade, né? Você se inscrever num programa para ganhar pontos e aí com o tempo conseguir alguns benefícios naquela livraria se você comprar muito, né?
uma pergunta que você pode não compreender quase nada e você fica completamente perdido, né? Não sabe como responder. Mas aí, se você já for nessa conversa focado em pelo menos entender os pontos centrais da comunicação, tentar pegar uma palavra-chave ali ou outra para tentar fazer algum sentido do que está sendo perguntado, você pode esperar por perguntas relacionadas, por exemplo, a um programa de recompensa, como é utilizado lá como Rewards Program. Então, eu sei que ela está perguntando alguma coisa do programa de recompensa, eu não tenho interesse, então você fala, não, I'm okay, no thanks. Então, segue o baba e a conversa continua. E se você se desesperar por não ter entendido todas as palavras, né, você pode ficar nervoso e se perder ali no contexto da comunicação. Então, nesses casos, é importante, que eu sei que é uma questão de segundos, né, muitas vezes você tem que ser rápido, mas se você não estiver focado em entender o todo, você vai se dar a liberdade, vai ficar mais relaxado, vai conseguir finalizar aquela conversa. E tem um outro exemplo. Não precisa necessariamente ser a palavra central. Você está sendo oferecido algo, né? E aí você pode escutar expressões como sign up, né? Que é se inscrever em alguma coisa. Ou enroll, né? Que seria se matricular em alguma coisa. Se você conseguir compreender parcialmente o que está sendo falado, você vai pelo menos conseguir manter a comunicação viva, inclusive fazendo uma réplica baseado naquela parte que você efetivamente conseguiu compreender, né? Sem a frustração de ficar interrompendo toda hora por não ter entendido 100% do que foi comunicado para você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não esqueçam de se inscrever e de deixar o like.